Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua misericórdia infinita nos alcançou de uma forma especial nessa terça-feira de tantos acontecimentos, de tantos envolvimentos que as nossas vidas foram submetidas. O Senhor nos permitiu viver e chegar a esta hora na sua casa ou nos nossos próprios lares, melhor dizendo, mais para ouvir a sua palavra, né? Pararmos para ouvir a sua palavra, para ver aquilo que ele tem de melhor para com as nossas vidas. Amados irmãos, nessa hora eu queria, junto com os irmãos, mencionar, lembrar da nossa igreja Mirim, aqueles que estão caminhando, vindo atrás de nós, né? E essa chamada serve de conscientização tanto para eles quanto para nós. Estamos mostrando para os nossos filhos o quanto eles são importantes e batalhando nessa realidade de que eles possam entender e assimilar a cada vez mais o quanto eles são importantes para valorizarem e estarem nos rendendo tempo para frente, porque isso é o que o Senhor espera. Os nossos filhos venham ocupar o nosso lugar assim que chegar a oportunidade para a honra e para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, quero me lembrar do Miguel, do Rafael, do Gabriel, do Gustavo, do Brian, do Pietro, da Camille, da Carol, da Isabela, do Bernardo, do Tiago, do Azaf, da Helena, do Caio, do João Pedro, da Giovana e também do Vandrei, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, sejam abençoados. Estamos esperando vocês lá na frente para a honra e para a glória do nosso Pai. Amados irmãos, mais uma vez, o mergulhar na palavra de Deus. Palavra de Deus para trazer um conforto, para trazer um consolo para com as nossas vidas. Vamos buscar o entendimento que está no livro de Lucas, no capítulo de número 13, Lucas 13, do versículo 31 ao versículo de número 35. Título da mensagem: Por que Jesus chorou? E por que a igreja chora hoje? Por que Jesus chorou e por que a igreja chora? Aleluia. Lucas 13, do versículo 31 até o versículo 35, diz o seguinte: Naquela mesma hora, alguns fariseus se vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe deu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta o do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venha a dizer: Bendito o que vem em o nome do Senhor. Amém e amém. Senhor,
Obrigado, ó Deus. Obrigado pela leitura da tua palavra, ó Deus. Uma palavra escrita, ó Deus, há mais de 2000 anos atrás. Ó Pai, que traz para com a nossa vida, ó Deus, um entendimento aprimorado de algo que, ó Deus, o Senhor espera que faça parte do nosso conhecimento, das prioridades das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que uma capacitação dos altos céus se aposse de nós, para que entendamos, ó Deus, a Tua palavra. E ao entender a Tua palavra, meditamos nela e possamos viver, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Unja, ó Deus, a minha mente, ó Deus, de maneira especial. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. E cada uma das palavras proferidas nesta noite possa encontrar guarida no coração dos irmãos para a glória do Teu nome. E eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, essa leitura a qual nós acabamos de falar, ela tem como título, a narrativa dessa palavra, tem como título o lamento de Jesus sobre Jerusalém. O choro de Jesus sobre Jerusalém. O que você sabe a respeito do Senhor Jesus? Nós falamos que Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém. O que nós sabemos acerca do Senhor Jesus, a realidade que sabemos acerca do Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus Cristo não é homem assim como eu, não é homem assim como você. Não é alguém que vive a mesma dimensão a qual eu vivo, a qual você vive. Amados irmãos, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que nós podemos observar, não era alguém que se emocionava de uma forma qualquer, ou de uma forma assim como nós, os homens, nos emocionamos. Por qualquer motivo, nós procuramos nos emocionar. E tem mais, nos emocionar e deixar transparecer a emoção que tocou os nossos corações. Jesus não. Jesus não era nessa dimensão. Nós observamos, amados irmãos, e vimos quantas realidades as quais o Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Nós vamos ver esta mensagem e vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo não era alguém que emocionava ou se deixava levar pelo emocional. Jesus jamais chorou à toa. Essa é a grande verdade. Jesus jamais chorou à toa, sem motivo, de causa. Em primeiro lugar, Jesus era alguém altamente capacitado para toda obra, para toda e qualquer situação. Era pronto para viver cada momento que a vida reservava com a sua vida. Olhamos no curso da caminhada do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vimos Jesus sendo apedrejado. Jesus sendo apedrejado por pessoas as quais ele amava. Jesus sendo apedrejado de uma forma pesada, de forma radical. E Jesus não se emocionava a ponto de chorar por causa daquelas pedras que eram atiradas sobre ele. Não. Jesus era alguém altamente capacitado. Jesus, nós vimos várias vezes o Senhor Jesus ser amado. Hoje demonstrando um amor sem igual pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nada mudar em relação à sua vida. Em relação à sua postura, em relação à sua conduta, Jesus era o mesmo. Não havia mudança
no Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com a forma a qual ele era recebido, de acordo com a forma a qual ele era tratado. Não, Jesus era o mesmo em todos os momentos, em toda e qualquer situação. O seu semblante não sofria alteração. Ele era o mesmo por estar capacitado para fazer a obra de Deus. Entenda, meu amado irmão, em tudo, em todas as coisas, Jesus já tinha experiência. Já era experimentado em toda e qualquer situação. Basta nós imaginarmos, nós pensarmos que Ele é Jesus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já é Senhor. Então Jesus já é experimentado em todas e qualquer situação, de maneira que Ele não iria chorar à toa. Não era qualquer situação que estaria arrancando lágrimas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus chorou, meu amado irmão, e não à toa. Jesus não se emocionava de qualquer maneira ou de qualquer forma. Não era de qualquer maneira que Jesus chorava. Ele tinha uma missão a desempenhar e por causa disso ele não se deixava emocionar por coisa à toa. Quantas vezes, pastor, Jesus chorou? Quantas vezes nós podemos ver o Senhor e Salvador Jesus Cristo chorando quando esteve no nosso meio? Entenda, amados irmãos, Jesus chorou. Jesus chorou quando viu o seu primo, teve a sua cabeça decepada e colocada sobre a bandeja da filha de Faraó. Jesus não chorou. Vamos ver Mateus 14. Deus de Mateus 14. Jesus não chorou. Ao tomar conhecimento da morte do seu primo. João 14, do versículo 1 ao versículo 12. 14, versículo 1 ao versículo 12 de Mateus. Atentem para a realidade. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disseram aos que o serviam: este é João Batista, e ele ressuscitou dos mortos. E por isso, nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem a cabeça de João. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A Bíblia não diz que Jesus chorou ao tomar notícia que João, o seu filho, o seu primo,
havia sido decapitado. Jesus não chorou com a morte de João. Jesus era capacitado para suportar as realidades que vinham sobre a sua vida. Meus amados irmãos, vamos mergulhar numa realidade. Jesus chorou em ocasiões que verdadeiramente eram pesadas, eram inadmissíveis. Olhamos e vimos a morte de Lázaro. Lázaro, que era um amigo de Jesus, era alguém que vivia para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus chorou aquela morte. Entende-se, meus amados irmãos, que Jesus havia chorado por causa de Lázaro. Não era por causa de Lázaro que Lázaro havia perecido que Jesus chorou. Não, irmão. Jesus chorou na morte de Lázaro por causa da incredulidade que movia aquele povo. Por causa dessa incredulidade que Jesus chorou. Jesus chorou por entender que aquele povo não entendia. Aquele povo não assimilava nada do que foi ensinado para com eles. O Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esse mundo e viveu a ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, que importava que todos os homens fossem à sepultura, que todos os homens morressem. Mas aqueles que vivessem em conformidade com a vontade de Deus, aquele que procurasse viver, seguir os caminhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não morreria, mas ele também ressuscitaria, porque ele era o Senhor. Jesus olhou e falou primeiro, se você for observar em João capítulo 11, capítulo 11, se você for até lá, você vai observar isso. Jesus chegou diante de Marta, e a primeira palavra que Marta trouxe para Jesus foi: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E ela disse que acreditava, mas acreditava lá no futuro, não naquele momento. Não acreditava que Jesus estaria ali para ressuscitar o seu irmão. E de repente Jesus mandou mais um pouco, e veio a outra irmã, Maria, e também disse para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu vou ressuscitá-lo. Ela disse: eu creio. Mas ela cria que Jesus ia ressuscitá-lo lá no dia, o que ele viesse, o que ele virá, para trazer a eternidade para aqueles que creem nele. Ela acreditava que ele ressuscitaria nesse dia, no grande dia do Senhor. Mas Jesus falou: não, eu vou ressuscitá-lo. E perguntou a ela: onde que sepultaram? Ah, foi ali, Jesus. Mas vou dizer uma coisa para o senhor: já cheira mal. Olha só a incredulidade que havia no coração daquelas pessoas. Já cheira mal. E Jesus, naquele momento, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou por causa da incredulidade que movia o coração daquele povo. Jesus, amados irmãos, ao entrar em Jerusalém, ao sair de Jerusalém naquele dia, Jesus chorava. O choro veio ao coração do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ser preparado para toda e qualquer situação, não suportou e chorou ao ver Jerusalém. Jerusalém era a terra prometida. Jerusalém sempre houve uma perseguição contra Jerusalém. Sempre houve uma perseguição. E nós olhamos, meus amados irmãos, diante dessa perseguição que sempre houve em Jerusalém. Israel clamava por socorro de Deus. Clamava a Deus para vir socorrer, para livrar Israel daquele sofrimento. E Deus, de uma forma tão especial, enviava sempre socorro para Israel. Deus sempre enviando homens, enviando profetas para libertar, para abençoar Israel, com o ensinamento, com a palavra. Mas Israel
sempre rejeitava a Deus. Homens foram enviados e homens foram recusados por Israel. E ali naquele instante estava Jesus. Estava Jesus. Havia sido enviado para Jerusalém e Jesus também havia sido rejeitado por Jerusalém. Meus amados irmãos, Jerusalém era a menina dos olhos de Deus. Eu falasse de menina dos olhos, fala-se da coisa mais importante para o Todo-Poderoso Deus. De maneira que os homens que foram levantados por Deus para protegê-la, tinha o propósito, o objetivo de cuidar de Israel. E a história de Israel, Jerusalém, era marcada por oportunidades desperdiçadas. Deus lançando a oportunidade, Israel sempre desperdiçando, sempre dizendo não, sempre dizendo eu não quero. Essa era a realidade da história de Jerusalém, da história de Israel, sempre rejeitando as oportunidades que eram trazidas por Deus. E qual foi o grande problema de Israel? Qual foi o grande problema? O grande problema de Israel foi o não entender o quanto Deus a amava. Não entender o amor de Deus. Será que é possível você imaginar essa realidade? Um amor sem igual sendo depositado, sendo derramado, e o entendimento não sendo na mesma dimensão a qual o amor estava sendo depositado. Israel não entendeu o amor de Deus. E por não ter entendido, se fechou para os cuidados do Senhor. Quem ama, cuida. Amém, irmãos? Quem ama, procura fazer o melhor. Amém, irmãos? Quem ama, protege. Quem ama, procura proteger. E essa era a realidade de Deus. Israel não entendeu e não atentou. Quando não há entendimento, não há uma valorização. Olhamos hoje e vimos quanto o Senhor nosso Deus nos ama, o quanto o Senhor nosso Deus deseja o melhor para com as nossas vidas. Mas quantas não são as vidas que rejeitam o melhor de Deus, que rejeitam o amor de Deus. Jesus chorou lá atrás. Jesus chorou lá atrás por Jerusalém. Jesus chorou. Meus amados irmãos, hoje a igreja chora. Hoje a igreja chora diante das oportunidades desperdiçadas, diante das oportunidades as quais o Senhor tem permitido e vamos dizer, o Israel de Deus tem desperdiçado. Por que, pastor, o Senhor Jesus Cristo chorou? Por que Jesus chorou? Antes, meus amados irmãos, do Senhor e Salvador Jesus Cristo chorar do lamento de Jesus sobre Jerusalém, ou até mesmo no momento do lamento de Jesus sobre Jerusalém, ele proferiu a seguinte palavra: quantas vezes eu quis proteger Jerusalém, como a galinha protege os seus pintos debaixo das suas asas. Olha a postura que Jesus tomou para fazer a comparação, colocar debaixo das suas asas. E nós olhamos e vimos como que é essa situação. Quando a galinha tem os seus pintinhos, ela coloca debaixo das suas asas, não há quem possa chegar para tentar alguma coisa contra os seus filhos, que ela dá a sua vida em prol dos seus filhinhos. E por causa da rejeição do homem, por causa da rejeição de Israel,
a esse cuidado tão especial da parte de Deus, Jesus proferiu a seguinte palavra: a vossa casa ficará deserta. Por causa disso, a sua casa ficará vazia, porque você rejeitou o socorro de Deus. Entenda, meu amado irmão, há situações que nós só valorizamos quando não há mais jeito, quando não há mais situação, quando não há mais condição de fazer nada. Então nós sentimos o peso e aí nós valorizamos. Jesus chorou por Jerusalém, por Israel, porque não havia mais o que poderia ser feito por Israel. A solução, a saída para Jerusalém estava sendo menosprezada, estava sendo jogada fora. Jesus estava sendo menosprezado por Jerusalém. Como se já não bastasse o rejeitar os homens que vieram antes de Jesus, os pastores, os profetas que vieram antes de Jesus, eles rejeitaram o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira que Jesus soltou a palavra: a vossa casa ficará deserta. Não há mais como fazer. A partir de já, a casa ficará deserta. Ali estava Jesus, sendo a última oportunidade, vamos dizer assim. Não havia mais quem fosse enviar. E Jesus disse que a casa ficará deserta. Trazendo essa realidade para os nossos dias. Trazendo para nós. O que dizer dos nossos dias? Podemos dizer dos nossos dias, é assim como ocorreu, como Jesus chorou por Israel, ainda hoje o Senhor Jesus chora. O Senhor tem chorado a oportunidade desperdiçada. Hoje Deus tem levantado homens para trazer a palavra de salvação. E a história é a mesma. A rejeição tem feito parte do coração dos homens que ouvem acerca da salvação. O povo tem rejeitado o Senhor e Salvador Jesus Cristo, como fizeram no passado. Vamos ver em João capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 11. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Senhor Jesus veio para os seus, veio para Israel. Israel não o recebeu. Não o aceitaram como o Senhor e Salvador das suas vidas. E meus amados irmãos, assim como aconteceu no passado, acontece também nos nossos corações, nos nossos dias. Os homens têm feições para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O Senhor e Salvador Jesus Cristo não encontra guarida no coração dos homens dos nossos dias. Hoje nós olhamos e percebemos que os homens querem tudo. Os homens abraçam tudo. Os homens absorvem tudo em suas vidas, menos o atentar para o chamado de Deus. Menos para atentar para a visitação de Deus. Entenda, meu amado irmão, o homem sofre com as realidades contrárias à sua vontade nos nossos dias. O homem sofre, pede a Deus uma saída, pede a Deus uma solução. Deus envia a saída, Deus envia a solução, mas o homem rejeita. Como entender essa realidade? As adversidades contrárias têm vindo contra a vida do homem, causando dor, causando sofrimento para com as suas vidas. O homem abre a sua boca, pede socorro, pede a Deus: salva-me, Senhor, livra-me dessa realidade. Deus envia o socorro, Deus envia a salvação, mas o homem continua a rejeitar o socorro de Deus para com a sua vida. Ao passo, meu amado irmão, quando afirmamos que Jesus chorou há milhares de anos atrás por Israel, por Jerusalém, que rejeitaram a salvação, não entenderam, não atentaram para o tempo da visitação de Deus, não procuraram valorizar o tempo o qual o Senhor e Salvador Jesus Cristo visitara as suas vidas. Qual foi, irmão, o problema de Israel que levou Jesus a chorar? A Bíblia diz que há um tempo para cada propósito debaixo deste céu. Há um tempo. De maneira que nós não podemos desperdiçar esse tempo. Há um tempo para que nós vivamos situações em nossas vidas. E o tempo da visitação do Senhor Jesus Cristo não está isento dessa realidade. O Senhor e Salvador Jesus Cristo tem visitado corações nos nossos dias. O Senhor e Salvador Jesus Cristo tem visitado o coração dos homens nos nossos dias, meus amados irmãos. E o que nós podemos dizer dessa visitação de Deus, do Senhor, para com as vidas nos nossos dias? Meus amados irmãos, assim como Jesus veio para os seus no passado, veio para os seus e não foi recebido pelos seus, a nossa realidade também é a mesma. O homem sofre, o homem chora, o homem lamenta, mas o homem não se rende à vontade de Deus. O homem não abre o seu coração para Deus, prefere lamentar, clamar por socorro, o socorro vem e ele procura e prefere viver como se não precisasse de Deus. Oportunidades, amados irmãos, e mais oportunidades têm sido desperdiçadas pelo homem nos nossos dias. Nós olhamos e chegamos à seguinte conclusão: a vida imita a arte, ou será que a arte imita a vida? Estamos vivendo situações pesadas, difíceis nos nossos dias. Essa pandemia, essa realidade tem feito parte da vida de muitas pessoas, tem ceifado muitas vidas. Só no Brasil já tem mais de 1.000 pessoas que foram ceifadas com esse vírus, com esse coronavírus que aí está. E eu, nesses dias, não sei se foi na segunda-feira, observava um filme
O nome do filme era O Final dos Tempos. Final dos Tempos. Rousseau disse que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. E nesse filme, a natureza se mostrava revoltada com o homem, com a realidade a qual o homem tinha vivido. É claro que filme é filme, realidade é realidade, não estou falando isso. Mas a natureza mostrava-se revoltada com a realidade a qual o homem estava vivendo. E, por si só, as florestas, as árvores se juntavam e procuravam produzir algo que, ao ser inalado pelos homens, os homens cometiam suicídios, homens se matavam, homens faziam coisas. Por quê? Porque a natureza estava esboçando uma reação para com as suas vidas. E, meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma realidade pesada do coronavírus. Aí, pessoas estão tendo as suas vidas ceifadas. A situação agravando-se a cada dia mais, busca uma solução e não sai a solução. Já há previsão para que, de repente, lá em dezembro venha uma vacina, venha uma saída, venha uma solução. Mas até lá, quantas mortes não estará acontecendo no mundo? Até lá, quantas não são as vidas que estarão sendo ceifadas? De maneira que o que ocorreu naquele filme é o que eu vejo hoje. A vida sendo ceifada e o lamento acontecendo, pessoas chorando, reclamando, mas nada pode ser feito. O que pode ser feito pelo coronavírus nos nossos dias? O que pode ser feito para a situação? Tem algum remédio? Tem alguma vacina? Tem alguma saída? Não. Uma máscara, tudo bem, colocar uma máscara, procurar álcool gel, situação, tudo bem. Eu estou falando para evitar o que pode ser feito com aquilo que está causando esse mal. Não há, a não ser a misericórdia de Deus. A não ser a misericórdia de Deus, meus amados irmãos. O que podemos dizer do Israel de hoje? Que hoje não é mais um Israel territorial, hoje é um Israel de Deus. Converteram os que foram entregues na mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer do Israel de Deus. A vida vivida pelo homem hoje mostra que aquela rejeição lá do passado está se repetindo nos nossos dias. E assim como eu já disse, só que hoje não é mais um Israel territorial, não é tão somente aquele Israel, aquela nação de Israel lá territorial. O Israel hoje é segundo o Espírito. Segundo o Espírito. O Israel de Deus. Entenda, meu amado irmão. Deus, o Todo-Poderoso, Ele se agradou em nos dar o seu reino. Deus se agradou em nos dar o seu reino. E por causa disso, as realidades vêm contra nós. Como no passado, as perseguições continuam. Tudo. Aí a perseguição continuada nos nossos dias. E tudo tem sido feito para que você não saiba a quem você pertence. Todo esse investimento é para que você não saiba a quem você pertence. Coronavírus e a quarentena, a pandemia. Mas Deus está se fazendo presente nos nossos dias. Com todo esse mal que aí está, Deus está se fazendo presente em nossas vidas. Deus está batendo no seu coração, está batendo na porta, querendo entrar na sua vida. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está batendo no coração, porque Deus está dizendo que
Ele quer entrar na sua vida. Por que ele está fazendo isso? Entenda, meu amado irmão. Hoje é tempo de visitação do Espírito Santo em sua vida. Hoje é tempo. E esse tempo não pode ser desperdiçado. Não pode ser desvalorizado. Você precisa valorizar, precisa entender o tempo o qual você está vivendo. A narrativa que abriu a mensagem nesta noite mostra para nós que Jael perdeu a grande oportunidade da sua vida. Perdeu a grande oportunidade. Ele veio para os seus e não foi recebido por eles. A primeiro passo, a primeiro plano, Jesus veio para Israel. Veio para salvar, para resgatar Israel. Mas, meu irmão, Israel não recebeu o Senhor nosso Deus. E por causa disso, até louvo a Deus, bendigo o nome do Senhor, que através da rejeição de Israel, nós fomos alcançados para a salvação. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nessa noite, a palavra de Deus é para você, é para com a sua vida. Em meio a essa pandemia, em meio a esse enclausuramento, você está trancado na sua casa, quase sem poder sair. Será que o Espírito Santo não tem batido no seu coração? Será que Deus não tem visitado você nesse momento? Será que você não tem recebido um toque de Deus na sua vida? Israel, visitada por Jesus Cristo. Visitada por Jesus Cristo. Desperdiçou o momento da visita do Senhor Jesus. Ao sermos abordados por uma visita, nós abrimos a nossa porta, permitimos que a visita entre e que faça morada em nossa casa. Eis o momento, amado irmão, que Jesus tem batido. Eu tenho a convicção no meu coração que esses momentos de pandemia, de ficar trancado, o Senhor Jesus Cristo tem batido, tem desejado entrar no seu coração, desejado entrar na sua vida. O que você tem feito? O que você vai fazer? Israel teve a grande oportunidade, mas desperdiçou. E você? Quer receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Quer receber o Senhor Salvador Jesus Cristo para que a partir dessa noite você viva em conformidade com a vontade dEle? Você viva acima de toda essa pandemia, acima de tudo isso que aí está? Porque você recebeu com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele está no controle da sua vida? Será? É assim que você quer viver nessa noite? Jesus está batendo na sua porta. Ao abrir, ao permitir que Ele entra e faz morada no seu coração. E eu quero orar por você. Quero pedir a Deus pela sua vida, para que nesse tempo de enclausuramento, nesse tempo de pandemia, você possa perceber a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo fazendo visita para abençoar a sua vida. Curve a sua cabeça. Jesus não chora à toa. Jesus nunca chorou à toa. Todas as vezes que lágrimas foram arrancadas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza um motivo especial existia.
Eu quero orar por você que está dizendo, pastor, eu quero aproveitar esse momento da visita do Espírito Santo. Eu quero dar uma oportunidade a mim mesmo para viver uma realidade nova na minha vida. Eu quero orar por você. Quero orar não por você, eu quero orar com você, para que Deus receba você no seu coração. Curve a sua cabeça, aleluia, nessa noite maravilhosa. Eu quero orar por você, estou orando com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada a Deus. A tua palavra foi anunciada a corações, foi trazida a vidas, ó Pai Celestial. Ó Deus, e o objetivo é que vidas, ó Pai, recebam o Senhor e Salvador Jesus Cristo em seus corações, para viverem em novidade de vida, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento difícil, dessa pandemia, ó Pai, nesse enclausuramento, ó Pai, é indiscutível que o Senhor visita a cada um, ó Deus, mostrando que Tu és o Senhor, que Tu tens controle de todas as coisas, ó Pai, e que Tu quer recebê-los, ó Pai, em seus corações. Pai Celestial, cada uma dessas vidas que estão dizendo eu quero, estão dizendo eu preciso, eu necessito, ó Pai, estão nesta hora, Pai, com as suas mentes voltadas para Ti, dizendo eu quero, eu preciso. Receba, Senhor, receba essas vidas no Teu coração. Guarde, ó Pai, essas vidas no Teu reino. Que essas vidas possam viver acima de tudo, de todas as coisas, ó Pai. Entendendo que Tu detém o controle, que Tu estás à frente, ó Pai. Possam, ó Deus, viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. Capacite, ó Deus, cada uma dessas vidas. Escreva estes nomes no livro da vida. É o que eu te peço nesta noite. E faço isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.